Amém. Temos 34 pessoas hoje. Creio que porque ainda está de madrugada, né? Antes de meio-dia ainda é madrugada para mim. E, enfim, começamos. Vou chamar nosso irmão Esaú para tocar algumas canções para a gente louvar nosso Deus. Amém? Bom, Esaú. Cadê ele? E aí, galera, bom dia para quem não dei bom dia ainda. Espero que estejam tudo bem com todos, com alguns já papei até demais aqui hoje. Mas eu vou cantar 3 músicas, né, que particularmente são músicas que eu gosto muito tanto de ouvir quanto de tocar, principalmente pela letra. Né, espero que vocês também, de igual forma, sintam-se abraçados também pelo mesmo espírito. Eu vou copiar a letra aqui e tentar jogar no chat. Just a minute, peoples. A primeira vai ser essa sua palavra. Versão Baruch. Para esse momento tão... para a gente já começar esse momento tão especial, e desde já nós pedimos que a palavra do Senhor venha nos edificar, venha nos fortalecer, e que, acima de tudo, também nós possamos pôr em prática o que nós vamos ouvir aqui. Bom? Faz-me ouvir tua voz, mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Faz-me ouvir tua voz, mais que todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Tua voz, vida traz, e promessas nos faz, e o amor vale mais que as riquezas deste mundo. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Vem usar nossa voz como a tua palavra, para que o mundo receba teu amor. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. A relva seca e as plantas cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. A relva seca e as flores
cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Amém? Essa outra canção, vou pegar aqui a letra da próxima, para vocês também acompanharem. É uma música do Juliano Sócio, acho que eu até informei errado para a Lene, porque ela... Eu errei o nome da letra, mas o cantor é o mesmo. Essa do Juliano Sócio. Eu não temerei. Também tem uma letra muito linda. Principalmente que a gente está vivendo nessa pandemia, né? Para algumas pessoas que eu sempre tenho conversado, tenho sempre tentado ao máximo não tirar a dor, mas pelo menos minimizar a dor, principalmente daqueles que já perderam seus amigos, parentes, né, para essa Covid. Mas que nós, acima de tudo, nós não percamos a nossa fé. Não venhamos achar que isso é simplesmente o fim de tudo e tudo vai se acabar assim, e nada vai acontecer. Mas nós, como cristãos, crendo em Deus, firmes na fé, devemos ter a certeza de que esse momento vai passar, e que nós não temos que temer, Deus está conosco. Paulo, em suas cartas, ele fala muito, em algumas vezes, que a nossa corrida, sobre a nossa corrida, a nossa trajetória aqui, nós combater o bom combate, concluir, guardar a fé. E também um dos textos muito lindo que Paulo também cita, é que a nossa glória a gente não podemos ver, não está aqui na terra, melhor se dizendo, mas nossa glória será eterna, que é a nossa salvação. Que nós não possamos temer, seja qual for as circunstâncias, não só esse vírus, mas também qualquer outra circunstância que a gente venha passar. Amém? Ainda que o sol se transforme em trevas, ainda que o mar se transforme em sangue, eu não temerei, eu não temerei. Ainda que o inimigo se levante, ainda que minhas forças se acabem, eu não temerei, eu não temerei, pois o leão de Judá está comigo, fortaleza na minha vida, está comigo, torre forte na batalha, e eu não temerei, e eu não temerei.
transforma em trevas. Ainda que o mar se transforme em sangue, eu não temerei. Eu não temerei. Ainda que o inimigo se levante, ainda que minhas forças se acabem, eu não temerei. Eu não temerei, pois o leão de Judá está comigo, fortaleza na minha vida, está comigo, torre forte na batalha, e eu não temerei, e eu não temerei, pois o leão de Judá está comigo, fortaleza na minha vida, está comigo, torre forte na batalha, e eu não temerei, e eu não temerei. E essa próxima é uma das mais lindas que eu acho, que é a Osana, que eu até utilizei no vídeo que eu tentei fazer. E aqui mandei para os demais sobre a nossa conferência. Osana, o nome da música. Acho que a letra está indo só um pedaço, né, das letras, né? Acho que é. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. É só um pedaço da música. Mas para nós que cremos no poder da salvação, tenho certeza que não haverá um acontecimento melhor do que esse. O Rei da Glória vir nos buscar e assim cumprir a sua palavra. Hosana nas alturas, hosana ao nosso Deus, pois só Ele merece todo louvor e toda adoração. Amém. Just a minute. Sorry. Eu vejo o Rei da Glória vindo com os
Deus, a terra vai estremecer. Eu vejo sua graça, os pecados perdoar, a terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo um povo eleito assumindo seu lugar pra sua fé partilhar. Eu vejo avivamento quando o teu povo orar e te buscar, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver com amor que tem por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo o que sou é para o teu louvor, com amor que tem por mim, para sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado ao Precisa orar? Momento. Ore. Não entendi. Ore por nós. Ah, tá bom. Nosso Deus e nosso eterno Pai, te louvamos, meu Deus querido, pelas tuas maravilhas. Te louvamos, meu Deus amado, pelo teu imenso amor, meu Deus querido. Te louvo pela vida dos meus irmãos em Cristo, que presente se faz, mesmo ausente, mas eu tenho certeza que o Senhor está com cada um de nós, o Senhor está ao nosso lado, o Senhor é conosco, meu Deus querido. Pedimos ao Senhor que o Senhor faça com que nosso coração ouça a tua voz, entenda o teu chamado, e como ovelhas nós possamos conhecer a tua voz, meu Deus querido, ouvir a tua palavra, obedecer os teus preceitos, e assim, meu Deus querido, nunca se afastar de perto do Senhor, meu Deus querido. E que assim, meu Deus querido, o Senhor não nos deixe, meu Deus amado, abater com as adversidades, não nos deixe, meu Deus querido,
é nos entristecer, meu Deus amado, mas nos dê força para que nós possamos vencer, para que nós possamos pelejar contra o mal, meu Deus querido, pois somos dependentes do Senhor. Sem o Senhor nada nós podemos fazer, meu Deus querido. Somos seres limitados, mas o Senhor é grande, meu Deus querido. O Senhor, a sua misericórdia dura para sempre. O seu amor nos alcançou antes de nós virmos ao mundo, meu Deus querido. E assim, meu Deus amado, seja conosco, que assim nós possamos se mantermos firmes até a consumação do século, meu Deus querido, até que Cristo venha, o teu Filho amado, meu Deus querido. Nos dá força, meu Deus querido, para que até lá, meu Deus amado, meus irmãos em Cristo, cada um dos seus familiares, todos que aqui estão presentes e aqui representa cada família brasileira, cada igreja, que o Senhor, meu Deus querido, venha ser com cada um deles, fortalecer a fé, meu Deus querido. A nós jovens, que o Senhor nos dê a força e o vigor de sempre sonhar e de sempre, meu Deus querido, buscar realizar no Senhor aquilo que Tu quer para nós, meu Deus querido. E assim, nos conduza nesse momento. Venha falar, peça ao Senhor, venha falar com cada um de nós aquilo que nós precisamos ouvir, meu Deus querido, e que nós possamos pôr em prática. É no nome de Jesus Cristo que assim eu te louvo e te agradeço por tudo, com perdão dos vossos pecados. Amém, meu Deus querido. Amém. Amém, bênção. Aí, velho. Onde? Neste. Pastor Emer. Travou o áudio. Pastor. Tá cortando o áudio, não estou ouvindo direito. Pastor. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. É comigo agora? Isso. Deixa eu ver aqui, já que o áudio não tá bom, deixa eu ver a imagem. É comigo agora? Faz sinal aí, Gustavo. Pastor, eu acho que é o áudio dele que tá ruim, mas o seu tá bom. Ah, tá. Então, bom dia, meus irmãos. Bom dia, meus amigos. Que Deus continue ministrando as nossas vidas. Muito bom poder acompanhar, pelo menos, esse louvor. Muito bom poder ouvir mais uma vez o Esaú cantando, matar a saudade. Agora nós vamos tirar esses próximos minutos para refletir um pouco, ou começar a pensar acerca daquele tema que foi proposto pela organização dessa conferência. E antes mesmo da gente seguir para o texto, eu penso que esse é um tema que urge, não só para o MP da 12 de agosto, como nós conversamos com Luana, quando pensamos sobre esse tema, que eu creio um pouco próprio para a realidade ali da mocidade, que quer dar uma erguida, quer ver os jovens da 12 de agosto se animando mais uma vez. Mas eu também entendo que é uma realidade ali na Igreja Presbiteriana de Resende, na Igreja Presbiteriana do Aviário e nas demais igrejas. Nós temos vivido uma geração um pouco diferente daquilo que outros que vieram antes de nós passaram, viveram, no que diz respeito às atividades de UMPs, de grupo de jovens. Mas nós cremos que o Senhor é o mesmo, a igreja do Senhor é a mesma, o Espírito Santo é o mesmo, e ele pode então nos despertar para vivermos não aquilo que os outros viveram, mas vivemos a nossa própria história, construirmos. E todo despertamento, todo avivamento começa com um pequeno grupo que se dispõe a buscar aquilo que está faltando. Que Deus aplique esse entendimento a cada um de nós e, quem sabe, comece em nós
nas nossas igrejas, algo novo, não só para as nossas UMPs, mas para as nossas igrejas como um todo. Eu quero convidar você, então, a abrir a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 18. Gênesis 2, a partir do verso 18. E o texto diz assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Até aqui, meus irmãos, e me acompanhe nesta reflexão. O desafio que nos foi dado é falar sobre o corpo, membro de qual corpo. Isso tentar pensar da perspectiva das nossas mocidades. Mas eu queria começar, obviamente, pelo começo. Para responder a esta pergunta, somos membros de qual corpo? Eu preciso primeiro entender por que eu preciso fazer parte de um corpo. Por que há essa tão grande necessidade na alma humana em estar com o outro, com o seu semelhante, em congregar, em fazer parte de algum grupo, em se sentir aceito em alguma comunidade com a qual esse homem tenha um certo grau de afinidade? Por que isso? E se nós queremos responder este porquê eu preciso fazer parte do grupo, nada melhor do que começar com o texto que deu origem a toda essa ânsia, a toda essa necessidade que é intrínseca ao homem. E esse texto é a narrativa de Gênesis, a formação do homem, a formação da mulher. Esse é um texto bastante conhecido, porque ele faz parte da essência da nossa fé, é basilar. Ele responde àquele desejo que todos os homens têm, de onde eu vim, qual é a minha origem. E nós conhecemos muito bem, nós somos criados por Deus, a sua imagem e a sua semelhança. Mas nós precisamos fazer uma leitura um pouco mais detida sobre esse texto, não da perspectiva da união homem-mulher, mas da perspectiva desta ânsia que eu falei, e dessa urgência, dessa necessidade que em todas as épocas se revela, que é a necessidade de se sentir acolhido, de fazer parte de um grupo. No capítulo 1, versos 21, nós vemos lá que Deus diz que criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Isso, obviamente, nós sabemos que não fala de uma imagem física, de uma estrutura externa, mas é algo interno ao homem. E, dentre algumas coisas que vêm a significar ser a imagem e semelhança de Deus, é que, primeiro, o homem, como ser criado, é o único que traz um senso de autoexistência. Só o homem é consciente da sua própria existência. Só o homem tem a sua self, a sua percepção do eu. Só o homem consegue se olhar no espelho e saber que está diante da própria imagem. Um cachorro, por exemplo, quando se vê no espelho, ele late porque ele acha que está diante de um outro cachorro, de um ser parecido com ele. Só o homem é capaz de se ver como um ser distinto dos outros homens.
de ter a capacidade de saber que dentre todos os seres criados, ele é único. Ele é capaz de pensar, mas ele é capaz de pensar acerca de si mesmo, ele é capaz de pensar acerca das suas necessidades, de dar nome às suas necessidades. Uma outra verdade é que somos criados à imagem e semelhança de Deus, e isso significa que só o homem tem aquilo que a teologia chama de a lei moral gravada dentro de si, um senso de moralidade, mínimo que seja. Os animais não sabem o que é certo e errado, eles agem por instinto. Eles foram programados para isso. Eles buscam apenas saciar as suas necessidades de sobrevivência. Os homens não. Os homens sabem o que é certo, o que é errado, e fazem suas escolhas a partir deste princípio, sabendo que destas escolhas sempre advirá alguma consequência, boa ou ruim. Uma outra verdade é que sermos criados à imagem e semelhança de Deus significa que só o homem é capaz de adorar. Os animais não adoram. Só o homem é dotado dessa capacidade de compreender que ele não é extensão da criação, não é extensão do mundo, nem o mundo é extensão dele. Ele sabe que além dele e além da criação existe um ser pensante, algo infinitamente maior do que ele, e o homem é assim um adorador. Ele adora. Só ele adora. Em toda sociedade, toda civilização, aquela que você julgar mais rústica, ali eles estarão adorando alguma coisa. O homem é um ser adorador. Mas há um quarto atributo aqui, e é esse que eu gostaria de pensar com vocês. O que vem a ser essa imagem e semelhança de Deus. O que o homem é essa imagem e semelhança? É só o homem é capaz de compartilhar ou de partilhar todos os seus atributos com o próximo. Tudo isso que eu falei aqui agora, os atributos anteriores da comunicação de Deus para o homem na criação, só o homem consegue fazer isso que eu estou fazendo com vocês agora, falar sobre eles. Só o homem consegue sentir a necessidade, não instintiva, mas afetiva, espiritual, do outro. E é aqui que nós precisamos nos deter. Só o homem sente a necessidade do outro a partir das suas sensações, a partir das suas carências e a partir da sua necessidade. E sabe por que isso? Porque você e eu fomos criados à imagem e semelhança de um Deus comunitário. De um Deus que já vivia em corpo. Ele sabia o que era viver em comunidade antes de criar todas as coisas. Nós adoramos a um Deus triuno, que é um só Deus, mas subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E vivendo em comunidade, quando ele nos cria, ele imprime essa necessidade de viver em corpo, de viver em comunidade, de partilhar com o outro, de ter alguém que nos ouça, de ter alguém que nos fale, de ter alguém que nos complemente. Porque nós somos a imagem de um Deus comunitário, um Deus que vive em corpo. Na eternidade, antes mesmo de Deus criar o homem, havia alguém para amar, havia alguém para dialogar, havia alguém para partilhar, havia alguém para se alegrar. O Pai, o Filho e o Espírito Santo viviam nesta relação de corpo, e aí, quando nós fomos criados, isso foi impresso na nossa alma. Deus sempre existiu em comunidade, e por isso ele percebe que Adão não era completo até que o seu semelhante fosse criado. E aí ele cria Eva. Por isso, meus irmãos, meus jovens, nós só somos homens completos, mulheres completas, quando nós temos um outro para me completar.
Nós só somos seres completos quando nós vivemos em comunidade, em corpo. Porque é na comunidade, é em um corpo, em um grupo, que toda a nossa potencialidade aflora. Nós nascemos com esse potencial dentro de nós, mas nós precisamos do outro para que ela aflore. Aquilo que era latente precisa se tornar patente na comunhão, na amizade, nos relacionamentos, no outro que é o meu semelhante. E aí, você vai concordar comigo que nós aprendemos a ser humanos em nossa potencialidade e em comunidade. Se você nascer e for jogada para ser criada por macacos, você vai se comportar como um macaco. Você mal vai ficar de pé. Você não vai falar. Você não vai se comportar como um homem faria. Você vai se comportar igual um macaco. Nós aprendemos a nos comportar como seres humanos e agimos como homem e aprendemos a amar como homem porque nós nascemos em uma primeira comunidade chamada família. E ela nos ensina e ela faz aflorar em nós todas essas nossas potencialidades. Por isso, ao longo da nossa vida, nós vamos precisar viver em comunidade. E é a palavra de Deus que nos ensina isso. Foi uma das primeiras verdades que Deus afirmou sobre o homem é que nós não poderíamos estar só. Que não é bom que nós ficássemos sozinhos. Pense comigo. Antes de criar o seu semelhante, antes de criar Eva, Adão era completo fisicamente. Adão tinha um Deus para se relacionar. Adão tinha ocupação. Mas mesmo assim ele se sentia incompleto. E Deus percebe. E aí cria o seu semelhante. Apesar de ter sido criado com toda a potencialidade, e essa potencialidade só aflora quando ele começa a viver em corpo. Quando ele tem alguém para completar o seu eu. Portanto, você e eu somos incompletos sozinhos. Do ponto de vista social, do ponto de vista emocional, do ponto de vista espiritual. Isso é tão verdadeiro que Jesus Cristo resume toda a lei da seguinte maneira: o homem só é um pleno adorador quando ele ama a Deus sobre todas as coisas, mas quando ele expressa todo esse amor no seu semelhante. Até mesmo do ponto de vista espiritual, nós precisamos do outro. É por isso que nós precisamos viver corpo. No entanto, meus jovens, o pecado entrou nessa história. E quando o pecado entra nessa história, o homem ele começa a enxergar aquele outro que Deus criou para completá-lo, não mais como alguém que o completaria, mas como um adversário, como um concorrente. Exatamente o oposto daquilo que Deus havia estabelecido. O outro deveria ser alguém para andar junto, um auxiliador, um cooperador, um semelhante. E depois do pecado, esse outro passa a ser visto como um adversário, como um inimigo. Qual foi a primeira desculpa que Adão usa em relação a Eva e apresenta para Deus? A culpa não é minha, Senhor, é culpa do outro. Foi por causa do outro que eu perdi esse estado pleno de alegria e de completude. Tudo porque o pecado entrou. Então, o pecado quebra o princípio de que nós devemos viver em corpo. E começa a trazer a falsa ideia de que o outro não é parte de mim, mas que o outro é meu adversário. E é isso que nós temos visto. É parte dessa história que nós temos visto. Só que esse pecado ele se manifesta de duas maneiras terríveis. E são essas duas maneiras terríveis
que tem muitas vezes atrapalhado, por exemplo, as atividades das mocidades nas igrejas, e eu quero trazer essa realidade para dentro do nosso contexto de igreja. Esse mesmo pecado de Adão, que começa a ver o outro como seu adversário, infelizmente, ele está marcado nas nossas vidas. E se nós não cuidarmos e não formos atentos contra ele, nós vamos manifestar esse pecado de duas maneiras dentro das nossas igrejas. E aí nós vamos correr o risco de contrariar aquilo que Deus estabeleceu para nós, que é o viver em corpo. E aí é quando nós vamos ver gente crente que deveria entender o valor de andar em conjunto, em grupo, em comunidade, em corpo, fazendo exatamente o oposto daquilo que o Senhor estabelece. E esse pecado de Adão, ele vai se manifestar de duas maneiras. Primeiro, com a solidão. A solidão é quando eu afasto o outro de mim. Quando eu isolo o outro da minha vida. Quando eu o abandono de mim. E o faço caminhar desacompanhado. A solidão é quando eu não quero que o outro esteja comigo. Ela é provocada quando eu nego ao outro aquilo que Deus ordenou que fosse feito. Caminhar em conjunto. Quando eu nego de ser auxiliar do outro. Quando eu corto o outro da minha comunhão, da minha relação. É um pecado grave. É um pecado que leva o outro ao estado de solidão antes, aquele estado anterior, que Deus viu que era profundamente gravíssimo e por isso criou um auxiliar para o homem. A solidão é terrível. Muitos no nosso meio, jovens que estão nas nossas igrejas, vão aos domingos, entram e saem das nossas igrejas e não são sequer notados. Notados. Quem sabe porque pensa um pouco diferente, e a gente vai falar isso mais adiante, numa das outras pregações. Ou porque nós não temos o cuidado de olharmos ao nosso entorno. Nós temos o dever, sobretudo, esse grupo que está me acompanhando aqui, que muito provavelmente são aqueles mais engajados com o trabalho da igreja. E eu sei que aqui há líderes das UMPs de todas as igrejas. Vocês, meus irmãos, vocês têm o dever de terem um olhar amplo sobre as pessoas da igreja. De não permitirem que estas outras pessoas, estes jovens que entram e saem da nossa igreja, sejam legados à solidão. Esse pecado vai ser exigido de nós, a responsabilidade dele vai ser cobrada da minha vida e da tua vida. Qualquer um pode não dar atenção, mas nós não. Nós não. A solidão é terrível. Quem deveria caminhar ao lado do outro, suportando, tolerando e animando, desiste de pagar o preço de caminhar com o outro. E você sabe por que isso acontece? Isso acontece porque viver em comunidade não é fácil. Viver num corpo não é fácil. E Jesus, e Deus, na sua palavra aqui, não disse que era fácil, ele disse que era bom. Mas para que você e eu vivamos esse bom de Deus, nós precisamos estar dispostos a olhar para os lados. Faça um exame mental aí. Cada jovem que está me acompanhando. Faça uma lista de pelo menos 2 ou 3 jovens que você sabe que não está enturmado. Que está sendo legado a viver a solidão. Você pode dizer assim, não, mas ele precisa se esforçar também. É verdade, precisa se esforçar também.
Mas aqueles que despertam primeiro são os primeiros a dar a mão. Existe um princípio na vida militar que diz que quem sai junto, chega junto. Não deixa nenhum camarada para trás. Por mais que na caminhada ele fraqueje, por mais que o seu passo cansado diminua o ritmo da marcha, ele não fica para trás. Saiu junto, chegou junto. É um dever seu, líder do MP, líder de mocidade, estar atento a essas pessoas de forma prática. Vá atrás, não legue a essa pessoa a solidão. Seja atencioso. Negar ao outro a companhia é grave pecado. A solidão. Mas a manifestação daquele pecado de Adão, que começa a ver o outro como seu adversário, não se manifesta apenas na solidão. Se manifesta também de uma outra maneira, no individualismo. E se a solidão, na solidão, eu afasto o outro de mim, no individualismo, eu me afasto dos outros deliberadamente. Eu me afasto e me isolo porque eu quero, porque eu entendo que é melhor caminhar sozinho. Individualismo é uma atitude de quem vive exclusivamente para si. É o auge, a manifestação mais profunda do egoísmo, de quem não demonstra nenhuma solidariedade para o outro. O individualismo é a manifestação do orgulho mais profundo daquela pessoa que diz que se basta a si mesmo, que acha que é suficiente. E quando ela diz que se basta a si mesmo, que ela é suficiente, ela está pondo Deus por mentiroso. Porque o próprio Deus diz que não é bom que seja assim. Mas nós, quando somos individualistas, nós dizemos, é bom que seja assim. Eu me basto, eu sou suficiente. Se na solidão muitos são afastados, no individualismo eu me afasto. Eu me afasto, eu me torno senhor de mim mesmo. Foi o grave pecado. Quando Adão e Eva pecam, Deus fala na Trindade reunida, veja o homem, tornou-se como um de nós, tornou-se senhor de si mesmo. É um grave pecado. E nós temos vivido o tempo de individualismo. Como diz um ditado muito conhecido aí no Nordeste, farinha pouca, meu pirão primeiro. Não há solidariedade. É cada um pensando em si e Deus por todos. Não, meus irmãos. Nós precisamos remar contra essa maré. Viver corpo é um convite a remar contra a maré da solidão, é um convite a remar contra a maré do individualismo. E essas pessoas individualistas, normalmente elas têm um discurso, que é um discurso muito comum nos nossos dias, sobretudo por boa parte daqueles que hoje se intitulam evangélicos não praticantes ou evangélicos desigrejados. Eles são normalmente pessoas críticas da igreja. Eles criticam líderes, eles criticam estrutura, eles querem reinventar a roda. Dizem que nós não precisamos de toda essa estrutura de corpo, que cada um pode andar sozinho, que não precisa de autoridades, de pastores, de cuidado. Isso é um discurso do mal. Esse discurso nasce lá em Adão, no pecado de Adão. Quando começa a pensar que é melhor do seu próprio jeito. É gente que não quer se deixar admoestar. Como é que nós temos caminhado? Essa nossa primeira reflexão tem que nos fazer pensar sobre isso. Como é que tem sido as nossas UMPs? Nós temos promovido o corpo, nós temos corações pastorais,
de quem está atento ao outro, de quem traz o outro para caminhar conosco, por mais difícil que seja o outro, que entende que é difícil caminhar em corpo, mas é bom porque o Senhor estabeleceu que fosse bom. Nós temos feito isso ou nós temos legado o outro à solidão ou nos isolado no individualismo? Alguns irmãos me conhecem da 12 de agosto. Nós, quando começamos um trabalho de UMP há alguns anos, a situação não era muito diferente do que vocês estão vivendo hoje nas igrejas que eu conheço, nas 3 igrejas, pelo menos aí. De um pequeno grupo ali disposto, querendo caminhar junto, mas de um grande grupo disperso. E nós começamos com todo o gás, eu e Raquel, aquele trabalho do MP, com apoio dos nossos pastores, mas era um trabalho nosso. Eu creio que nos primeiros 3 meses eu pensei em desistir. E a minha justificativa era, eu quero caminhar com Deus, eles é que não querem. E eu imaginei assim, então eu vou continuar minha vida com Deus, eu vou fazer do jeito que eu sei, que eu quero, porque eu não dependo deles para caminhar. E eu lembro que uma irmã, Josi, num bate-papo que nós tivemos na casa do presbítero Astolfo, e eu muito decepcionado, muito triste, querendo chutar o balde, ela me perguntou assim, mas o que é que você tem feito de fato? E eu disse, eu tenho feito uma boa programação. Ela disse, não é programação, é vida. Você tem orado por esse povo? Você tem ido na direção desse povo? E a partir daí nós começamos um grupo pequeno de oração antes dos cultos de domingo. E a primeira coisa que Deus fez não foi transformar o coração daquele povo, a quem nós julgávamos como jovens que não queriam nada com a hora do Brasil. A primeira coisa que Deus começou a fazer foi mudar o nosso coração. Perceber, sim, que nós estávamos fechados num grupo. Perceber, sim, que essa postura de nos sentirmos superiores porque nós estávamos engajados e eles não, era uma postura de isolamento, de solidão, de legar a solidão ao outro, de individualismo por nos considerarmos superiores a eles. Deus começou a trabalhar nas nossas vidas. E se você quer remar contra a maré da solidão e do individualismo, você precisa começar a viver corpo. É você que precisa. É você, líder jovem de UMP. Antes de cobrar do outro. Porque quando Deus começar a fazer na tua vida, como consequência, os outros verão. O que é que nós temos feito? Nós temos remado contra essa maré, mas para remar contra essa maré, é preciso buscar a Deus e entender que viver corpo é uma urgência não dos outros, mas uma urgência nossa, uma urgência minha, uma urgência sua. E eu quero concluir essas palavras com 2 princípios claros aqui para que você grave. Se você não anotar, não se preocupe, está sendo gravado, depois você vai poder rever. A primeira verdade é que ambas as atitudes são graves pecados contra Deus e contra o próximo. Nós já vimos. Tanto a solidão quanto o individualismo é dizer para Deus, olha, o Senhor não sabe, quem sabe sou eu. O Senhor disse que não era bom que o homem estivesse só, mas eu estou dizendo que é bom. E eu vou patrocinar a solidão e o individualismo. É grave pecado, porque nós nos colocamos acima de Deus. Se Deus disse que não era bom, não é bom. Eu tenho que ser promotor do corpo. Mas eu preciso confessar isso da minha vida. Sou eu quem precisa abandonar. Quantas pessoas nós legamos à solidão? Quantas vezes eu me fecho no meu grupinho e deixo o outro lá, desamparado e negando a ele o privilégio de viver em corpo?
Mas uma outra verdade é que nós precisamos entender também que quando nós geramos solidão e vivemos o individualismo, a nossa adoração não chega nos céus. João diz, pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar a seu irmão a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também seu irmão. Meus queridos irmãos, nós podemos estar correndo o risco de tudo aquilo que nós fazemos, todos os nossos cultos, grupos pequenos, atividades, programação, não passe de evento. Vento, que não gera coisa nenhuma, não chega nem no trono da graça de Deus. Se nós não formos promotores do corpo, a nossa adoração não tem valor. Nós precisamos do outro para que a nossa adoração seja completa. Portanto, que Deus nos dê essa compreensão. Eu preciso viver corpo, porque isso faz parte da minha essência. Foi a imagem de Cristo que foi impressa em mim. Mas algo precisa começar a acontecer com este grupo que está me acompanhando aí. Porque eu sei que tem muitos e muitos mais jovens que não estão aqui. Seja na UMP da 12 de agosto, seja na UMP do Aviário, seja na UMP de Resende, Itapuca, seja lá em Manaus, seja em Fortaleza. Precisa começar em nós. Nós temos verdadeiramente ânsia por viver em corpo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te faça pensar nesta palavra, mas Deus te faça agir, fazendo algo concreto a partir de hoje, a partir de agora, a partir desse momento. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, então. E vamos ter um tempo de confissão, porque essa responsabilidade é nossa. E avivamento começa num quarto silencioso com confissão de pecado. Senhor Deus, nós queremos bendizer a Ti pela Tua palavra, porque sabemos que ela nos corta. Nós não podemos esperar que o Teu mover chegue na vida de outros jovens, se ele não começar na vida destes que me acompanham aqui agora. Assumimos, ó Deus, que muitas vezes somos negligentes, desatentos, legando o outro a uma vida solitária, nos fechando nos próprios grupos, não nos esforçando para trazer outras pessoas para dentro de nós, para próximo de nós. Nós falamos muito em evangelismo, mas quem sabe nós temos jovens soltos dentro das nossas próprias igrejas. Esses precisam ser alcançados logo. Portanto, Deus, começa em nós algo novo. Nós sabemos que nada do que está acontecendo neste final de semana foi em vão. Certamente o Senhor despertou alguns corações e nós estamos aqui. Começa algo novo nas nossas vidas. Começa algo novo nas nossas vidas. Antes mesmo de vermos UMPs fortes, vibrantes, que o Senhor converta os nossos corações ao Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. E essa é só a primeira palavra. É o começo. Nós precisamos entender que somos membro de um corpo e precisamos remar contra a maré da solidão e do individualismo. Essa palavra é para nós, não para os ausentes, para nós. Que Deus te abençoe. Logo mais à noite nós vamos estar aqui. Deus abençoe. Amém. Foi... E falou bastante, ao menos comigo, assim, por ver a situação que a gente tá, assim, sabe? Acho que todas as UMPs passam por algo semelhante, assim, ter vários jovens na igreja que frequentam a igreja, mas que não estão no nosso meio, de fato, né? Que a gente não... A gente, às vezes, também coloca, como o senhor falou, a gente coloca a culpa neles por não se misturar, mas que, na verdade, é a gente que não faz, não se esforça para trazê-las para perto, né?
E, enfim, foi um belo de um tapa na cara, merecido e necessário. Então, agradeço, pastor Emerson, pela palavra. Hoje à noite, às 7h30, 19h30, horário de Ilha, 18h30, Manaus, e 17h30, Acre. Eu acho que é isso, fuso horário. Uhum. É isso, gente. Até a noite. Parar de gravar. Se alguém quiser comentar alguma coisa também, o que achou da palavra, pode falar, tá? Tirar dúvida, a gente está aqui. Eu quero só acrescentar um seguinte. Essa palavra aí que o senhor deu me veio à cabeça, martela aqui sempre. Eu gosto muito de citar esse filme. Quem já assistiu vai receber spoiler agora, quem não assistiu. Toy Story 4. É um filme da Disney, mas ele tem uma mensagem muito importante ali. O Woody, ele passa o filme todinho com um garfinho dizendo que ele não é lixo, que ele é um brinquedo, que ele tem o nome da criança no pé dele, dizendo que ele é digno de ser um brinquedo porque ele é amado pela criança. E ele, não, eu sou lixo, não, eu sou lixo. Aí até o final do filme ele entende que ele realmente tinha uma importância para aquela criança, e depois ele percebeu que é como se ele, o garfinho, ele diz, eu sou lixo. Ali a lata de lixo é onde é meu aconchego. Aí depois ele pensou como se ele fosse a lata de lixo, fosse o aconchego para aquela criança, fosse a felicidade daquela criança. E o filme todinho é um discipulado do Woody falando com o garfinho, dizendo que ele é digno de ser um brinquedo porque ele é amado, que é a coisa mais importante do brinquedo lá. E eu vejo esse filme como um discipulado completamente. Era só isso que eu queria acrescentar. Boa palavra, Miguel. Interessante. Pessoal, quer falar alguma coisa? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Por exemplo, eu falei ontem quando eu cheguei na ligação que eu me mudei para cá, para Manaus, recentemente. E então eu estou numa nova igreja presbiteriana. Eu era de uma lá em Porto Velho, em Rondônia, e agora eu estou em uma aqui em Manaus. E eu percebi que aqui não tem sociedade interna, mas tem muito jovem, muito adolescente. E eu conheci um desses adolescentes, né? E só que eu percebi que ele tem mais amigos no mundo do que amigos dentro da igreja. E agora que ele está começando a ter amigos da igreja, que é eu e meu irmão, que a gente está frequentando muito a casa dele e a gente está se tornando amigo. E como que eu, uma pessoa que é nova numa igreja, eu sou nova nessa igreja, sou um membro novo lá, como que eu, como uma pessoa nova, posso falar com os meus líderes, chegar aos meus pastores e presbíteros, para dar a ideia de falar, pastor, a gente precisa de, não necessariamente um MP, mas o que a gente precisa de uma reunião de jovens, de alguma coisa para falar direcionadamente para os jovens, porque muitos ali você vê nitidamente que eles só vão para a igreja porque os pais obrigam. Eles não estão lá para seguir a palavra de Deus, eles não têm isso. Você vê na cara. Então, o que eu, como uma pessoa nova na igreja, posso fazer? Como que eu devo chegar nesses meus líderes para isso? Deixa eu ver quem está falando aqui. Gisele, É. Você é de Manaus. Isso. Qual igreja aí? Eu sou da Cidade Nova, a igreja do pastor Jaime Marcelino. Manaus. Bom, eu tive em Manaus uma vez só aí. Comer um X caboclinho. Já comeu X caboclinho? Sim. Ah, tá. Bom, sendo uma igreja presbiteriana, a gente sabe como funciona. Mas independente de ser uma igreja presbiteriana ou não, eu acho que você já trouxe a resposta. Você disse, como é que eu posso chegar? Você vai chegar chegando. Vai
procurar os seus líderes, marca lá com o seu pastor e fala essa sua necessidade. Ele sendo um pastor de ovelhas e que percebe também a necessidade da igreja, ele vai te dar ouvidos. Ele vai falar um pouco da realidade da igreja, já que você está chegando agora, vale a pena conhecer. E eu posso usar o exemplo de um antigo pastor aí da 12 de agosto, e quando chegava alguém para ele, para trazer uma ideia nova, algo que a igreja ainda não estava fazendo, e quando a pessoa dizia, pastor, eu tenho uma necessidade de tal ministério, mas eu vejo que aqui na igreja não tem esse ministério. Ele dizia, boa, 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 você é o responsável por ele agora. Quem sabe, se eu fosse esse pastor ouvindo você e reconhecendo que não há um trabalho, digamos, organizado aí, e alguém me trouxesse essa ideia, eu já colocaria a responsabilidade, como a gente diz no Exército, eu pagava essa missão para você mesmo, para você mesma. Mas eu acho que é um diálogo. Você vai lá, marca com ele, vai conversar, mostra a sua necessidade, fala um pouco da sua experiência. Você era da onde? Você disse que chegou aí em Manaus agora. Eu era da primeira igreja lá de Porto Velho, em Rondônia. Ah, tá. Então, conheço Rondônia também. Porto Velho ali. Ainda tem aquelas caixas d'água, aquelas 3 caixas d'água lá? Sim. E você pode falar com ele, vai contar um pouco da sua história, falar da necessidade, da percepção que você está tendo. E eu acho realmente necessário que as igrejas tenham grupos de jovens, são grupos de afinidade. Se ele disser assim, olha, eu não tenho com quem começar o trabalho, quem sabe você é a pessoa que Deus está levantando para começar esse trabalho. Mas é dialogando, conversando. Entendi. Obrigada. Pastor Emerson, podia até acrescentar o fato também de que Deus não a levou ali à toa, né? Ela já chegou Exatamente. com essa determinação, observando exatamente essa, vamos dizer, essa falha, né? Esse branco que tem na história da mocidade, Deus a levou ali com um propósito. E pode orar por isso, que com certeza, no decorrer de tempo, seja pouco, seja muito, Deus vai abençoar. Tem propósito aí daí para Manaus, Gisele. Viu? Verdade. Um abraço. E a questão da Agora eu iniciativa, posso... né? Pastor, não sei, pastor Lucas, né? Só... Isso. A questão da iniciativa, né? Gisele teve essa iniciativa. Quantos jovens na igreja a gente fica observando que tem capacidade, que tem potencial, mas eles ficam presos a um primeiro passo. A gente tem que dar o primeiro passo. Lidar com gente não é fácil, Gisele, em qualquer lugar. Eu acho que em igreja a gente tem muita barreira, mas a gente tem que dar o primeiro passo. E se você tiver uma oportunidade de um pastor, de alguém que lhe dê essa força, é maravilhoso. Melhor ainda, porque você já tem uma visão, você já observou que tem uma dificuldade ali, que você pode estar agindo. Então, se tiver uma ajuda, alguém que lhe dê um apoio, é bem bacana. E a gente fica preso nessa, né? Vou ou não vou? Será que alguém vai me dar uma oportunidade? Mas é bom sempre a gente falar, a gente não ficar calado. A gente tem muita coisa boa para fazer, para falar, e a gente fica aguardando, pensando que a gente vai ser cortado, mas, né? Mas deu um passo, deu uma cutucadazinha, uma cutucada, né? Ok. Eu penso, assim, completando um pouco do que a Gisele falou, e aqui aproveitando a pergunta da Aline, o que fazer com o fato de estarmos em uma geração que não quer ter trabalho? Então, eu penso assim, a primeira coisa é mudar o discurso. Veja, igreja é um negócio que acontece sempre voluntariamente, ninguém impõe. Ninguém impõe. Ninguém impõe que o outro participe, ninguém impõe que o outro goste. Até como a própria Gisele falou, eu vejo que muitos jovens vão só porque os pais mandam. Que bom que ainda os pais mandam e ainda eles estão obedecendo, estão indo. O melhor lugar para errar é sempre na igreja, né? Agora, se coloca no lado do outro. Nós somos aqueles que estão envolvidos, estão na frente. Se coloca no lugar do outro que, quem sabe, não tem nenhum estímulo. Não quer. Simplesmente não quer.
quando ele ouve esse discurso nosso, vocês são a geração que não quer nada, ou então vocês só vêm aqui porque seus pais mandam. Lógico, a gente não fala isso diretamente para ele, mas pode ficar subentendido. O que é que de positivo isso pode gerar nesses jovens? Nada. Pelo contrário, vai gerar reação. Eles serão refratários a qualquer proposta nossa. Então, é mudar o nosso discurso. A gente tem que propor, mas a gente não vai conquistar com discurso, com aqueles famosos, aquelas famosas cajadadas de pastor do púlpito. Não adianta, é voluntário, não adianta. A gente tem que conquistar os corações, ganhar mentes e corações. E a gente só conquista coração quando gera afinidade, quando demonstra realmente que a gente se importa com as pessoas. Então, a gente tem que ir na direção das pessoas mesmo. Primeira coisa, como o pastor Lucas falou, é orar. Vai orar porque essas coisas só são quebradas no poder do Espírito. É ele quem vai convencer esse jovem. Mas um instrumento que Deus nos deu também é o amor. O amor quebra tudo isso. Eu lembro que tinha um jovem aí, na 12 de agosto, nessa minha época de líder do UMP, eu vou dizer o nome dele, porque eu já contei isso em vários lugares, era Fransley, o nome dele. Fransley, irmão de Fransleyson e de Franklin, coisa criativa do nordestino. E eu lembro que num fim de tarde com Jesus, eu vi assim, fui falar com ele, eu disse, rapaz, que bom, qual é o seu nome? Ele, Fransley. Rapaz, primeira vez que você está aqui, seja bem-vindo. Ele, não, essa já é a quarta vez. Aí, na hora, assim, eu disse, quarta vez coisa nenhuma, meu camarada. Você deve estar aqui se escondendo. Você deve ser aqueles que saem, acaba o culto e sai correndo para não falar com ninguém. Aí já quebrou logo o gelo ali, ele começou a rir. E aí a gente começou a caminhar junto, ficamos amigos, ele ficou na igreja. Não está aí mais, está fora de Sergipe. Mas ele percebeu que havia interesse. Então, a gente tem que primeiro ter interesse. E evitar esse tipo de tom, porque parece, primeiro, só lamento, e esse tom, para o outro, ele não é favorável a coisa nenhuma. Eu acho que é, assim, começar, primeiro, sem se preocupar com quantidade. Eu tenho 10, tenho 5, mas vai ser com 5. Primeiro que Deus nunca trabalhou com maioria, né? Começar com 5, vamos orando. E trabalhar a cabeça desses 5, assim, olha, atenção, sempre trazer mais um. Ficar atento aos que estão dispersos, e vai trazendo. É a figura do pastor mesmo, que deixa 99, vai ali, pega um. Mas a melhor coisa é mudar. Até porque também, se nós alimentarmos muito esse tom, eu sei, porque eu já fiz isso, até a gente desanima. Como a própria Aline está colocando aqui. Me preocupo muito com o desânimo de quem sempre está à frente, é isso mesmo. Mas, olha, eu lembro uma ilustração que o pastor Neemias passou lá na 12 de agosto. O pastor Neemias é um pastor emérito lá da 12 de agosto. Há muitos anos, na época do retroprojetor. Era uma carroça de burro. Aí, na frente da carroça de burro, tinha umas 2 ou 3 pessoas puxando a carroça, que é o burro, e segurando assim, puxando. Em cima da carroça tinha um montão de gente fazendo peso. E o pior, atrás da carroça tinha gente fazendo força no sentido contrário. Ele disse assim, isso é igreja. Alguns poucos na frente puxando, muitos em cima só aproveitando e ainda um grupo pequeno atrapalhando. Isso é igreja. A decisão é de qual grupo nós fazemos parte. Se formos aqueles que vão lá na frente puxando, que eu espero que seja, guiando o burrinho, pedir forças a Deus para renovar, para que a gente não desanime. A gente tem que animar os outros, né? Animar os outros. E não desanima, não, porque a primeira recompensa vem de Deus. Vem de Deus. Só basta querer, né, pastor? Como o próprio Jesus, ele, antes de fazer de curar as pessoas, né, como o exemplo João 10, a cura do paralítico, ele sempre perguntava, queres ser curado? Ele sempre perguntava, né? Basta querer dos dois lados. Ele quer curar, mas a pessoa quer ser curada realmente. A responsabilidade é nossa. Eu sei que é difícil, porque
são os mesmos de sempre fazendo as mesmas coisas, mas tem que começar com a gente. Pastor, eu vejo também que a gente tende a trazer para a nossa realidade como se nós fôssemos especiais. Mas pelo que eu vejo é que desde que a igreja é igreja, existem pessoas que querem e as pessoas que não querem. A gente não vive nada diferente do que já foi vivido antes da gente. Exatamente. Eu acho que nós temos que ter um cuidado muito grande quando a gente martela muito em cima dessa geração, como se a culpa disso tudo fosse dessa geração. E eu não acredito que seja. Eu não acredito. Na minha opinião, desde que a igreja é igreja, existem pessoas que querem e as que não querem. E normalmente as que querem são em menor número. Então, Desde Adão. Desde Adão. Então, não é uma particularidade nossa nesse exato momento. Nós somos especiais e estamos passando por essa dificuldade. Não, isso aí existe há muito tempo já. E o que nós devemos fazer é orar, buscar a orientação de quem já passou por isso e caminhar, porque isso vai acontecer, já aconteceu, acontece agora e vai continuar acontecendo. A gente tem que pedir a Deus que dê graça. Olha, eu acho que é o seguinte, o que a gente está fazendo aqui agora é exatamente um bom sinal. Veja aí, lá no Acre, lembra quando nós começamos aquele trabalho de grupo? Não era fácil. Acredito até que continua não sendo fácil. Mas estamos juntos, vocês estão juntos. Lá em Resende também, aí na 12. Realmente o segredo é colocar diante de Deus. Diante de Deus. Eu acho também que não dá para a gente comparar muito com gerações passadas, porque, por exemplo, eu já me frustrei muito, porque desde que me conheço por gente na 12, eu participo de liderança. Então, eu já fui da época de acampamentos lotados, com lista de espera, com culto jovem lotadíssimo. Não, pastor, nem tanto tempo assim, viu, querido? Sou novíssima. E, simplesmente, de uma hora para outra, a gente marca uma reunião, 10 pessoas. Ah, não, mas porque antigamente não dá para comparar, porque se for comparar, você se frustra, você se desanima, você não faz nada, porque eu já me peguei nessa de simplesmente chutar o balde, parar de querer ser líder, até de querer ir para a igreja, justamente porque eu olho no culto de domingo, tem um monte de jovem, já cheguei a desmarcar a programação de casa de praia, porque não tinha um inscrito, porque as pessoas não se interessavam. Então, se a gente for olhar nessa perspectiva, isso aqui que a gente está fazendo hoje não estaria acontecendo, porque se a gente for parar para pensar em quantidade, como você falou, não ia acontecer. Então, é trabalhar com quem quer, com quem está disposto a trabalhar e esperar dar os frutos, porque acho que as pessoas olhando, a gente fazendo, as pessoas, um momento, vão se interessar. É como fez a ilustração do pastor Katab. Falei, pastor Emerson, lá. Trabalhar com quem quer, obviamente, porque precisa começar com alguém. Mas até esse discurso tem que ter cuidado para não parar. Ah, nós somos os que queremos, vocês não querem nada. É trabalhar com quem quer e começar a correr atrás dos outros. Tem que gerar empatia. Olha, eu acredito o seguinte, a liderança tem que ser empática, Se você mostra verdadeiramente interesse pelo outro, você conquista o outro. Ganhar mentes e corações, é o lema, mentes e corações. Então, verdadeiramente se importar. Eu sei, olha, muitos jovens começam ali na liderança e os departamentos de igreja são bons porque treinam a liderança também. Então, uma coisa boa é entender o seguinte, você pode estar à frente da UMP hoje, mas você diz assim, mas eu não sou tão capaz, eu sou tímido. Beleza, você está aí para treinar também. E começar a quebrar essa timidez. Vai quebrando essa timidez, vai atrás no outro. É começar a pensar com o coração de pastor. E aí, toda liderança tem que ter coração de pastor. Que é esse coração pastoral, atencioso. Eu acho que aí o negócio caminha. Porque as 3 igrejas aí que eu conheço têm um apoio, vocês têm suporte de pastores, tem estrutura boa. O negócio é começar a fazer.
Começar a orar muito, mas orar muito mesmo. E na direção do outro. Nominalmente. Quem sabe esse outro que a gente julga, que não quer nada, ele está com algum problema lá. Algum bloqueio, alguma coisa. E você vai ser a pessoa certa lá, com toda a sua incapacidade. Quando você começar uma conversa, você destrava. Mas a gente tem que ter vida com Deus. Porque não é por força nossa, né? É verdade, pastor Emerson. E assim, eu vejo muito, como o Luana falou, Luana 2, né? Tem tanta dupla aqui. É um grupo pequeno, às vezes a gente fica observando, pastor Lucas bem sabe disso, marca as reuniões, vai 2, 5, 8, começa assim. A gente meio que não foca muito na quantidade que está indo, a gente foca na qualidade das pessoas que estão ali. A gente vai trabalhando com aquele pouquinho que está chegando, mas a gente vê que tem qualidade no trabalho. E eu acho que quando tem qualidade no trabalho, independente de quantidade, e você tem paciência, você tem amor no que você está fazendo, você vai conseguindo alcançar outras pessoas dentro da igreja, né? Essa questão das panelinhas na igreja tem dificultado os trabalhos, né? Porque fica naquela... É a panelinha dos tímidos, é a panelinha dos inteligentinhos, é a panelinha dos... né? Posso fazer uma pergunta aqui, fazer um quiz aqui? Você acha que na igreja pode ter panelinha? Vamos responder sim ou não aí. Vamos lá, uns 2 minutos, 1 minuto. Vai respondendo aí. A igreja tem que ter panelinha? Pode. Aline, você já está dando cola aí, né? Panela pode ter, mas sem tampa. Panela sem tampa. Porque Exatamente. Panela é afinidade. Agora, não é aquele grupo fechado, doentio, que ninguém entra, ninguém sai, amizades ciumentas, essas coisas não. Afinidades, quem sabe uma panelinha muito forte aí pode ser aquele núcleo central no qual Deus vai começar a fazer algo novo. Exatamente. A partir do qual. Agora, tem que estar aberto para os outros, olhando para os horizontes, fazer o giro do horizonte. Sim, verdade. E começar, assim, as panelas realmente elas são fortes a depender de como elas estão reunidas ali. Só não se tiver uma barreira bem forte, né? Aqui é meu grupo, ninguém entra e ninguém vai, faz aquela barreira. Exatamente. Mas quando ela existe, tem um propósito, ela é legal para se trabalhar, né? Exatamente. São pessoas que nos ajudam muito. Sim, panelinha, na verdade, o que a gente chama de panelinha é um instinto nosso, né? A nossa tendência de se ajuntar com aqueles que a gente tem maior afinidade. Afinidade. Isso é natural, isso é, de certa forma, inevitável. Acho que o problema mais é quando acontece que vocês estão falando aí, dessa panelinha ser um grupo completamente fechado e que não deixa que nem... Tipo, não atrai mais ninguém. Tipo, um grupo que se fecha em si mesmo. Posso compartilhar aqui, eu não estou nem controlando o horário, mas vou compartilhar uma experiência recente agora, recente. Eu também trabalho, eu estou na Igreja Presbiteriana de Resende, mas eu cuido da capelania na academia. E lá nós temos muitos jovens. E o que a gente chama de UMP lá na Igreja Civil, lá nós temos um equivalente chamado ACE, Associação dos Cadetes Evangélicos. Há uns 2 meses, a liderança da ACE me procurou, porque começou a surgir um grupo, uma célula, lá numa ala, que começou a trabalhar, só que aquela célula não estava subordinada, ainda mais isso no meio militar, né? Tudo é subordinado a alguma coisa, não estava subordinada à ACE. Mas estava lá, ó, com amor, ministrando a palavra, cadetes que não são nem evangélicos, indo lá. E aí já gerou uma situação de desconforto. Eles vieram me procurar. O que é que a gente faz, pastor? Eu tinha autoridade para chegar lá e dizer, não, a assistência religiosa aqui tem que passar pela capelania, não passou, não tem autorização. Eu não ia fazer um negócio desse. O que eu falei para eles olha, vocês vão lá, são todos irmãos. Primeiro vai orar e vai trazer esses caras para vocês, caminhar com vocês, com amor, com graça, com conquistamento de coração.
semana eu tive uma reunião com eles, com um grupo lá que estava começando a parte. E eu falei, olha, a gente precisa de vocês. Vocês têm muita competência, muita capacidade. Deus está usando vocês para ministrar. Agora, a gente tem que alinhar aqui o nosso discurso, alinhar o trabalho. Se eu já chegasse com o pé no peito deles, o que é que eu ia ganhar? E aí eles tiveram uma reunião recente agora. Foi criada uma coordenadoria de trabalhos de célula. E esse cara que começou um grupo voluntário vai ficar na coordenadoria e eu vou ficar como... Bom, como capelão eu estou dando assistência a todos eles. Mas qual a minha ideia? Nós temos 2 públicos nas igrejas, normalmente. Perdão, 3 públicos. Está falando de jovem. Aqueles que estão aquém, aqueles que estão na liderança e aqueles que passaram dessa liderança. A minha orientação é o seguinte, a liderança agora tem que conquistar aqueles jovens que não estão no grupo e tem, quem sabe, reconquistar essa liderança que passou, quem sabe casou, mas continua jovem. Quem foi que falou que porque um jovem casa tem que entrar na SAF? Ou na UPH? Não, o cara é jovem. Tiago aí, casado, jovem. Tiago e Andréia. Agora Andréia é da SAF, Sombra e Água Fresca. E o Tiago agora vai para o UPH, que está mais morta do que viva em qualquer lugar do Brasil. Mas existe uma UPH, sim, pelo menos no papel. Nada disso. Vocês podem até ser da SAF, podem até ser da UPH. Mas quem disse que você não pode caminhar com os jovens? Sabe por quê? Porque a gente vai ter sempre uma geração passando o bastão para outra. Aí na 12 de agosto, na Igreja do Aviário, na Igreja de Resende, veja aí quem são aqueles jovens que vibraram ali, para que caminhem junto. Porque, veja, vai pondo fogo, né? Porque a questão da coletividade também tem um efeito. Então, o papel da liderança é fazer isso. Intermediar essas 2 gerações. É uma boa estratégia também. Alcançar os jovens que ainda não estão, que nunca viveram isso, e alcançar aqueles que já viveram, mas por algum motivo, alguma situação da sua vida, estão mais afastados. Mesmo que eles digam assim, não, mas eu não tenho mais, não quero ser mais da liderança. Não, mas contribua com a gente, com a sua experiência. Você dá importância, dá valor àquela pessoa, você conquista a pessoa para você. É uma boa estratégia. Uma coisa que eu acho engraçada é que, infelizmente, isso acontece não só na igreja também, mas em vários lugares. É que a liderança passada tem uma comparação entre lideranças. Ah, porque na minha época era massa. Ah, porque na minha época os homens eram diferentes. Ah, porque aquele negócio lá que foi da gente foi massa. Essa geração de hoje é toda fresca. E eu acho isso tão chato pra gente, sabe? Que a gente tá tentando, essas pessoas que já passaram por essa liderança nem ajuda, ao invés de ajudar, só reclama. E acaba desanimando a gente. Geração TikTok é ótimo. Aí já é mais de baixo. E, infelizmente, a gente também tem que lidar com isso na igreja. Infelizmente. Queria que todo mundo... Mas aí, você tem 2 opções. Ou manda essa geração pastar, porque quem sabe ela não foi tudo aquilo que ela acha que é, né? Uma coisa é muito bom você comparar o seu trabalho medíocre com alguém que não está fazendo coisa nenhuma. Aí você sempre acha que você é superior. Então, uma recomendação pastoral. Ou você manda essa geração pastar, ou você conquista esse pessoal também. É isso que eu estou dizendo. Conquista esse pessoal. Então, eu acho que a recomendação bíblica é conquistar esse pessoal. Agora, não dá ouvidos à comparação. Comparação sempre existe. Não dê ouvido, não. Esteja consciente do seu trabalho. Agora, chama esse pessoal que acha que a geração dele foi melhor. Você diz, realmente, eu acho que foi melhor mesmo, então me ajude. Quando alguém fizer uma comparação, você não discorde, você concorde com a comparação e peça ajuda, porque você divide responsabilidade com ela. Agora vamos ver se ela é boa mesmo.
E se foi boa, vai ajudar. Uhum. Agora, se ela não foi boa, foi medíocre, ela não vai fazer mais comparação. Sim. Entendeu? Alguém só canta de galo até a hora que você prova se ela é bom mesmo ou não é. Por exemplo, a gente como um MP, nós também temos que pensar na UPA, né? Porque os nossos frutos, eles vão... A UPA de hoje vai ser a UMP futura. Então, a gente não tem que pensar só na nossa geração de liderança de jovens. A gente tem que ver o que a gente está fazendo para passar para a geração que vai vir. Então, é uma comparação que a gente tem que estar melhor. Vamos deixar uma coisa boa para que a próxima seja melhor, para que a próxima seja melhor. A nossa é boa, mas que a próxima seja melhor. Então, acho que a comparação que a gente tem que fazer que é saudável. Pois é. Deixa eu falar aqui rapidão, Banks. Eu acho também, só para complementar o que Luana falou, eu acho também que a gente não precisava separar tanto a UPA da UMP. É óbvio que existe programação separadas, mas muitas coisas a gente podia fazer em conjunto. Antigamente, uma parte do Convocados também participavam os adolescentes, e isso era muito bom, porque acabava que os adolescentes que estavam migrando da UPA para a UMP tinha um relacionamento com o pessoal da UMP e vice-versa. Eu acho que é importante que hajam programações conjuntas para que essa passagem, né, seja menos dolorosa e mais fácil. A gente até tinha conversado aqui numa reunião da UMP, que, desabafando, né? Que quem saiu da UPA, quando foi para a UMP, se sentiu de lado, se sentiu excluído, foi muito difícil, porque a UPA geralmente é um grupo, né, mais animado, tal. Então, realmente, tem muito adolescente que passa da UPA para a UMP que ou sai da igreja, ou se afasta, ou acha ruim, que povo chato. Porque a UMP também tem uma janela enorme de idade, né? A UPA não, a UPA já é mais um grupinho mais Mas fechado. dá para trabalhar. Mesmo com essa janela, dá para trabalhar. Você lembra, Luana? A gente fazia as programações do UMP, você era criança, você ia com a gente. Andrezinho, Rafa, Marquinhos. A gente era o MP, Marquinhos e Laércio andavam com a gente. Lógico, cada programação. Até porque vocês têm um privilegiado, você tem pastores só para isso. Presbíteros só para isso. Tem um momento de andar junto, mas falando da UMP, a liderança é que tem essa responsabilidade de fazer essa mediação. Mas eu acho que a primeira coisa é orar. Orar muito e não desanimar. Não desanima. Deus vai dar graça. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Então, a gente vai terminando por aqui. E se encontra novamente, tá? Mesmo esqueminha. Palavra, louvor, perguntas. E nós vamos ter o nosso quiz à noite também. Beleza. Quiz, tá? Então, se preparem. Mas não vai ter qual é o assunto do Acre, quiz para eu estudar aqui de tarde? Porque se for só do Acre, o pessoal não está acertando. Qual é o assunto do quiz aí para eu estudar de tarde aqui? Não falar nessa. Tá, pessoal? Então, foi muito bom ter vocês aqui hoje. Estamos muito felizes com a participação de todo mundo, de verdade. O Felipe vai estar no quiz hoje, né? Vai. Felipe vai. Vamos entrar em contato com ele à tarde. Né? Tá, então... Eu ainda acho que deveríamos... Eu estou aqui, pastor. Entrou, dona empresa, mas estou aqui, viu? Thalita Santeria de